Primeiramente, obrigado ao grupo de pesquisa, especificamente a Mariana, a Josi, que se dispuseram a dar continuidade nessa empreitada, nesse plano que a gente tinha já há algum tempo sobre bioestatística, né, desmistificar esse tópico tão contundente para a ciência. Então, denominamos essenciais da bioestatística nesse primeiro webinar, o que preciso saber para tomar a análise, a própria análise estatística, minha aliada, e não você, quando pegar um texto ou querer escrever um texto, pular essa parte. Nós somos aqui da Universidade Estadual de Londrina, a professora Josilane, ela está em Campo Grande, na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, e a Mariana, ela é a doutoranda ainda aqui do nosso programa. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês que a gente não temos conflito de interesse algum, a não ser transmitir um pouco de conhecimento que a gente adquiriu ao longo desses anos. Fico me perguntando, né, às vezes, por que né, alguém viria para um webinar nesse momento para imaginar cálculo estatístico, né, teste T, ANOVA, quadrado, Fisher-Minuit, são os testes que aparecem na cabeça de vocês, né? Interessante porque eu achei isso na depressão aqui da pós-graduação, deprê da pós-graduação, muito interessante, né? Hoje, as aulas remotas, as pessoas estão meio sem muita paciência, né? Então, às vezes, quando ele é obrigado, ele coloca fotinho ali, eu achei bem interessante. E fiquei me perguntando quem viria na noite de terça-feira para discutir sobre ciência e parte da ciência para tomar decisão, que é a parte da bioestatística. Eu coloquei uma foto aqui do lado, e eu acho que um dos primeiros pontos que, depois de 15 anos dando aula de bioestatística aqui no programa, de mestrado e doutorado da educação física, resumo assim, ó, se parte de vocês, 60% dessa audiência hoje são alunos de graduação, se eu entender minimamente o que é uma curva de Gauss, exatamente essa curva aqui, você pode ter certeza que isso vai facilitar muito a sua vida. Então, o que essa curva tem a ver para a minha tomada de decisão ou para eu começar a entender todo o processo. Então, eu acredito assim que ao final desses 45 minutos, eu espero que vocês que estão me ouvindo consiga entender a importância da análise estatística, né, para a interpretação do artigo científico. Eu espero que você consiga formular uma pergunta, uma hipótese, quando se faz a leitura de um artigo científico, e eu quero mostrar para vocês a importância disso. Gostaria de que vocês conseguissem entender o conceito de erro, de variável, de significância e de efeito. E para quem está no começo, começar a entender que há uma grande diferença se eu souber a definição do conteúdo, vai me ajudar a não pular a parte estatística de um texto científico. E, ao final, eu gostaria que você fosse capaz de guardar para o resto, por um bom tempo, significa um algoritmo do pesquisador e aonde que a estatística está situada nessa grande área. A estatística ela é bem interessante porque ela tem uma relação com o censo. E se você olhar aqui na foto, na verdade é uma imagem das cidades-estados, né? E as duas principais, Esparta e Atenas. E o censo foi criado por eles. O censo era importante porque o censo falava o seguinte: quantos soldados, quantos cavalos e quantas armas cada cidade-estado tinha para o seu domínio, para o seu apogeu. Statis ou stata significa coisas do Estado ou notícias do Estado. O Estado, por meio do censo,
dizia para a população como é que era a quantidade de homens, cavalos e armas. Isso era discutido dentro de um colégio, né? Dentro de uma, entre aspas, universidade, esse assunto, né? Estatístico, colégio é do latim, e quer dizer onde se discutia todo o conteúdo censitário das cidades. E bioestatística é quando você tem a relação do sinal biológico ou do corpo humano, ou dos sinais vitais. A estatística é bem interessante porque ela organiza e resume dados, e resume dados, sejam dados apenas referência alguma, e também ele organiza e testa hipótese, ou faz inferências. E é bem interessante porque a estatística também ajuda no cálculo amostral, ou no cálculo do tamanho da amostra. E aí eu fiquei imaginando, né, como no webinar ela ajudaria as pessoas a não pularem essa parte, né, a análise estatística, dos textos que as pessoas estão lendo, ou da hora que você está escrevendo essa parte. Não é uma coisa fácil, óbvio que em 45 minutos é um desafio bem grande, está um pouco o interesse por essa área, mesmo não sendo matemático ou mesmo não sendo da área de exatas. E não esqueça assim, a ciência, ela tem uma língua, né? Ela meio que, a língua universal é inglês. Então, é difícil, eu tentei até procurar um texto hoje em português, um artigo em português, mas aí eu descobri que o nosso grupo já não escreve em português há algum tempo. E eu falei assim, olha, eu vou tentar fazer com que o exemplo que eu vou dar na aula hoje, eu vou traduzindo para quem tiver dificuldade, mas a língua, como nós somos em 60% aqui alunos, então não tem como você escapar da língua inglesa. Então eu tenho algumas sugestões aqui. E eu vou dividir essa aula em 4. E eu gostaria que vocês, quando pegassem um texto para ler, em inglês, em português, a maioria das revistas internacionais, elas seguem esse roteiro. Já existem revistas que não seguem esse roteiro, não é? Tem revistas onde se começa com a discussão. A priori, as revistas que a gente vem publicando e que a área que a gente segue, ela ainda não está acostumada a publicar em revistas onde a discussão vem primeiro, os resultados vêm depois, e a introdução é por último. Então, eu vou ajudar vocês assim a vocês começarem a não pular a estatística com esses 4 tópicos. Primeira coisa, olhe para o título, tenta ver a pergunta que o autor quer fazer, ou os objetivos que ele estipulou, lá no final da introdução, geralmente é no final da introdução. Quais são as variáveis, os desfechos que eles estão medindo, e quais são os resultados com a conclusão. Eu vou tentar falar esses 4 tópicos para vocês. Eu escolhi esse texto aqui, é um texto nosso, recente, e mesmo estando em inglês, eu vou tentar fazer com vocês. É um texto de uma tese de doutorado, fala sobre a efetividade do exercício aquático na incapacidade, na intensidade da dor e na capacidade funcional de pacientes com dor lombar crônica. Né? Foi um ensaio clínico com um follow-up de 3 meses. Primeira coisa, o título. Eu li o título para vocês agora. Esse título ele é um pouco longo. Ele tem uma relevância, ele precisa ser conciso, e às vezes ele não é tão simples quanto a gente espera. Tá? O título, ele às vezes é uma coisa muito engraçada, porque eu lembro daquele autor. Então, você lembra daquele autor? Do título da revista, ou do artigo, ou do livro tal. Né? Às vezes a pessoa lembra o título do livro, o título do artigo, mas não lembra muito, e lembra mais ou menos o que está lá dentro. Geralmente, o título ele vem acompanhado de informações importantes, como sujeitos, as variáveis, os desfechos e o próprio desenho de estudo, o tipo de estudo. Para quem está escrevendo, a dica é o seguinte:
Essa é a última parte que alguém vai escrever na hora que está preparando um texto para uma revista. Com a noção do todo, a noção dos resultados e a noção da discussão, você vai mudar a tua ideia quando você vai escrever o título, né? Do que escrever o título primeiro e depois executar a análise estatística, apresentar os resultados e a discussão. E olha, às vezes eu bato o olho no título, eu sei do que a pessoa quer fazer, porque ele é tão claro que ele já me dá a noção do tipo de estudo, já sei que tipo de paciente está sendo envolvido, em sujeitos que estão sendo envolvidos, qual variável que é utilizada. Esse é o título, voltei para o título do texto que eu quero mostrar para vocês. Então, vamos lá. O quão efetivo é acrescentar exercício de corrida sem tocar o solo, que é o deep running, para essas 3 variáveis. Para que tipo de indivíduo? Para indivíduo com dor lombar crônica. Está dizendo o método aí? Tá, é um ensaio clínico. Ele está me dizendo, inclusive, o tempo de segmento que ele tem aí. Então, embora seja longo, quem olha para esse título já começa a imaginar o seguinte: ele fez análise estatística com, no mínimo, 2 grupos, porque é um ensaio clínico, tem que ter, no mínimo, 2 grupos, e ele utilizou 3 variáveis. As variáveis estão expostas aí no título: incapacidade, a intensidade da dor lombar e capacidade funcional. A pergunta que fica... Bom, eu consegui identificar no título as variáveis? Consegui. Por que eu estou falando isso? Porque um título bem escrito, você consegue imaginar qual a estatística que ele já fez. Qual a estatística que ele utilizou. Tá? Se tem 2 grupos e tem esses tipos de variáveis, e eu sei como é que se comporta essa variável, eu já imagino como que foi a análise estatística. E se tem 2 grupos no mínimo, mais ainda. Vamos para a segunda dica para você aqui. Lá na introdução, geralmente, vem nos textos, geralmente vem muito mais objetivos, né, percentual muito mais, ou vem a pergunta. Nós estamos tentando treinar os alunos no grupo de pesquisa, que estão escrevendo agora, a colocar as 2 coisas, ou só a pergunta. Partir para a pergunta, porque eu posso concluir algo e que a pessoa vá falar assim: qual é a sua pergunta que você tem mesmo? E você conclui o que é da sua pergunta, entendeu? Então você tem o começo, é a pergunta, que o título te ajuda, e depois, lá na conclusão, você vai, olhe para a sua pergunta, olhe para os teus objetivos. Então, geralmente, se estiver em um contexto clínico ou de importância de saúde pública, principalmente nesse momento, é óbvio que eu estou falando pela área da saúde, talvez tenham pessoas aqui que sejam de outras áreas, né? Então, eu estou colocando contexto clínico ou importância em saúde, ou importância administrativa, por ser da área da saúde. Essa pergunta, ela precisa responder a essa aplicabilidade no contexto clínico, de preferência. Ela tem que conter quem são os sujeitos, qual é a intervenção, estipular quem é a variável e, de preferência, o tempo. Geralmente, quando você estipula os objetivos, o verbo fica infinitivo, tá? Com os elementos que vocês estão vendo aí em cima. E geralmente aparece lá no final da introdução, tá? Os objetivos, ele às vezes não contém todos esses elementos aí. Mas ele dá o indicativo do que você está procurando fazer. Se ele colocou o objetivo, você mentalmente pode tentar imaginar como seria uma pergunta para esse tipo de estudo, tá? Então, isso é uma coisa bem bacana. Preconiza o uso daquela terminologia PICOT, né? Que é a pergunta, que é a intervenção, a comparação, o desfecho e o tempo. Pico ou picote. Mas isso é problema porque isso cabe exclusivamente para estudos de tratamento ou prevenção. Eu não consigo fazer um picote ou fazer as letras do pico se for fazer um estudo transversal, se for fazer um estudo de diagnóstico, se for fazer um estudo qualitativo, por exemplo. Bom,
Aqui é a introdução do texto, do artigo, e você vê que tem, pelo menos, acho que tem uns 3 ou 4 parágrafos, e lá no final da introdução vem os objetivos. Então, eu vou ler para vocês. Entretanto, o objetivo desse estudo foi comparar, então, olha lá o verbo no infinitivo, foi comparar, os efeitos do exercício aquático com ou sem a adição de exercício aeróbio, que é chamado de deep water running, ou corrida sem tocar o solo, na incapacidade, na dor lombar, na intensidade da dor lombar, na capacidade funcional de indivíduos com dor lombar crônica. Ou seja, esse objetivo aqui, ele só não está me dizendo o tempo, mas ele tem todos os elementos. Está comparando o que com o que, ele está dizendo quem são os desfechos, ele está dizendo para que tipo de indivíduos que foi aplicado. Com esse tipo de objetivo, você consegue imaginar qual é a pergunta que os autores gostariam de responder. Essa segunda parte. Então, primeira coisa, o título. Segundo item, a pergunta, os objetivos, te facilita. De novo, aqui no objetivo, ele está novamente claro e repetitivamente falando quais são as variáveis. Em consequência, você imagina que, por que ele, pela segunda vez, ele está falando das variáveis? Porque eu só consigo fazer estatística com as variáveis. Então, isso que gostaria de chamar a atenção, que eu não preciso pular a estatística, porque eu tenho medo dos testes, se eu souber que variável que o autor ou que eu estou trabalhando. O Tuckey, que é um dos Rock testes para análise de variância, ele diz que é melhor ter uma resposta aproximada à pergunta certa do que uma resposta exata à pergunta errada. Embora isso foi dito lá na década de 60, eu acho que isso é muito atual. Da ANOVA, um dos mais utilizados, junto com o Bolferroni, ele já foi bem sábio quando ele colocou isso aqui. Então, essa sequência vai ser uma sequência a mais importante da noite, para acreditar que essa é, de fato, o divisor de água para a gente entender estatística. Então, vamos lá, olha só. O terceiro item, como sugestão, né, é o entendimento sobre o que é variável, o que é desfecho, o que é medida. Então, a definição simples é assim: lembra que eu tenho 3 variáveis, eu tenho 3 desfechos no estudo que eu estou mostrando para vocês. Tá? Quem entende do assunto sabe como aquelas variáveis são medidas. Para quem não entende do assunto, vai ter que imaginar que tipo de variável é aquela para que eu possa aplicar a análise estatística. Então, é qualquer quantidade ou característica que possa assumir diferentes valores numéricos. Tá? Então, vamos lembrar? Então, tem incapacidade, intensidade da dor e capacidade funcional. São 3 variáveis. Então, essas 3 variáveis assumem valores numéricos? Vamos só pela intensidade da dor. Sim, na intensidade da dor, ou de 0 a 10 centímetros, ou de 0 a 100 milímetros, ou um questionário de dor que me dá um valor qualquer, sem uma unidade de medida. Então, exemplo, idade, dor, qualidade de vida. Ela pode ser qualitativa ou pode ser uma medida quantitativa. De uma variável qualitativa, ela pode ser categórica. E no caso de uma variável quantitativa, ela pode ser numérica. Eu penso nessas 3 variáveis que a gente vai medir, eu tenho basicamente esses 2 tipos de variável categórica e variável numérica. A categoria entra na ordem das variáveis qualitativa, não confunda com o estudo qualitativo, e a variável numérica, ela é quantitativa. As variáveis categóricas, ora ela tem ordem, tá? Então, uma escala Likert de motivação, que vai de 0 a 7, tem uma ordem. Você pode querer subir um patamar ou descer, sobre motivação, por exemplo. Já a variável categórica nominal,
Por exemplo, o grau de escolaridade não tem uma ordem. Eu fiz no questionário para vocês preencherem qual é o grau de formação de vocês. Então, tem graduação, pós-graduação, tem profissional. Não tem uma importância. Tanto faz. Essa é a minha audiência. Essas pessoas são minha audiência. Eu não vou tratar diferente. Eu não quero que você suba aqui ou vá para lá, que saia da categoria. Então, isso é uma variável categórica nominal. A ordinal, você muda a ordem e é isso que se pensa. A variável categórica, geralmente a gente usa para as variáveis que utilizam as frequências. Por exemplo, sexo, né? 37% ou 50 pessoas, 50 indivíduos que assistiram o webinar são do sexo feminino. E assim por diante. As variáveis numéricas, elas são mais tinhosas, elas são mais problemáticas. Por quê? Porque elas têm um número, a quantidade de regras para que a gente não cometa equívocos. Já as categóricas, a gente comete menos equívocos no dia a dia. E nas numéricas, não, elas já são mais chatinhas, assim, vamos dizer. Ela pode ser discreta ou contínua. Qual a diferença entre discreta e contínua? Discreta não tem unidade de medida. Por exemplo, frequência cardíaca. Eu tenho certeza, se eu fizer essa pergunta isso para vocês, as pessoas levantam, não, mas frequência cardíaca é medida em batimentos por minutos. Então, batimentos por minuto é você contar quantas vezes o coração bate por minuto. Vamos contar? 1, 2, 3. Ele bateu 80 vezes por minuto. Tem unidade de medida? Não tem. Tá bom? Então, frequência cardíaca é uma variável numérica discreta, não tem unidade de medida. Você conta. E a variável numérica contínua tem a mesma lógica, só que você vai sempre ter uma unidade de medida. Por exemplo, uma escala visual análoga, uma escala que vai de 0 a 10 centímetros, ou de 0 a 100 milímetros. No fundo, tanto a discreta quanto a contínua, as regras para se utilizar são as mesmas. Tá bom? Então, não vai ter muita diferença aí. Ótimo. Vamos ver, nesse terceiro ponto, quais variáveis que foram utilizadas. Então, está em vermelho. A incapacidade, utilizou... E o que você utilizou? Eu usei um questionário. Este questionário, de 0 a 24, ele tem unidade de medida? Não tem. Se ele não tem unidade de medida, e ele vai de 0 a 24, então ele é uma variável numérica discreta. Não tem unidade de medida. A segunda variável, intensidade da dor, de 0 a 10. Variável numérica contínua. Teste dos 6 minutos, foi utilizado para avaliar a capacidade funcional. Então, ele é dado, o final dele, a distância que ele percorreu. E no determinado tempo, que são 6 minutos. Distância em metros. Tem unidade de medida? Tem. Então, são 3 variáveis numéricas. Uma discreta e 2 contínuas. Ótimo. Se você está prestando atenção, se você está organizando as ideias na sua cabeça, você já entendeu o título, a importância da mensagem que alguém está passando para você, já entendeu que lá no final da introdução vai ter uma pergunta ou um objetivo, na maioria das vezes são objetivos, mas você pode elaborar uma pergunta, e que tanto o título quanto os objetivos vão ter elementos lá que você possa desvendar a estatística que ele está utilizando. Eu utilizei 3 desfechos e eu mostrei para vocês como os desfechos foram medidos. Consequentemente, eu vou conseguir imaginar que a estatística ela tem que ser focada nas variáveis numéricas, e aí eu vou pensar como se faz estatística para as variáveis numéricas. Muito bem. Então, essa é a parte estatística do texto, onde as pessoas vão querer pular. Então, vamos ler aqui para não pular. E vamos resgatar o que eu acabei de falar. As variáveis categóricas foram descritas usando a frequência absoluta e relativa. Ótimo. Eu acabei de falar para vocês que as variáveis categóricas, você trabalha com frequência. Então, ou é N, ou é o percentual do N.
Então, está escrito aqui. Não precisava escrever. Por quê? Isso é uma forma educacional, né, de atingir as pessoas que queiram, que não entendam a estatística. E também em termos quantitativos. Poxa, se ele colocou termos quantitativos, significa que ele está usando as variáveis numéricas. Consequentemente, ele vai estar, necessariamente, ele vai estar utilizando média e desvio padrão, uma medida de tendência central, chamada de tendência central, e uma medida de variabilidade, ou a mediana e os quartis. Por que ou? Lembra que eu falei que tem regrinhas? Porque quando as variáveis numéricas elas são meio são tinhosas, no sentido assim, eu preciso testar se eu posso usar uma coisa ou se eu posso usar outra. E aí esse teste vem aqui em cor-de-rosa. O teste, né, de Shapiro-Wilk, com mais dezenas de testes possíveis e imagináveis para se testar a distribuição normal disso aí. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês. Aí os testes embaixo, em azul, em roxo. Foi utilizado o teste T quando os pressupostos de normalidades foram assumidos, e foi utilizado o Mann-Whitney quando o teste não foi assumido, que é para testes com parâmetro utilizando a média e que são testes como parâmetro para não utilizar a média, e sim postos. E foi usado o Q-quadrado também. O Q-quadrado já é para avaliar, olha só, a distribuição de categorias. No texto, eu utilizei o Q-quadrado para fazer a análise de frequência, e para trabalhar com média ou postos, apresentando em mediana, eu trabalhei com teste de Student e Mann-Whitney. Óbvio, respeitando os pressupostos, que são as regras para se utilizar isso aqui. O que é uma distribuição normal? Padrão. É quando a média. Isso aqui, olha a curva de Gauss aqui. É quando você tem a média zero e o desvio padrão entre 1 e menos 1. Né? Voltei com a curva de Gauss. Então, na verdade, esse distribuição normal aqui ele é representado pelo Z-score. E o Z-score nada mais é que a subtração da média de cada valor dividido pela diferença do desvio padrão. Você não precisa fazer qualquer cálculo, qualquer software estatístico faz isso para você. O Z-score, ao final das contas, vai estar X valores, que é do desvio padrão, acima da média. Vamos supor que a gente tem um Z-score de 1,96. É um número conhecido de alguns de vocês aí. O que seria 1,96? Ele estaria mais ou menos nessa faixa aqui da linha verde e da faixa amarela. Isso significa que a probabilidade de 95% selecionarmos, ao acaso, um valor entre esses scores. Então você começa a entender de onde que vem intervalo de confiança de 95%. Intervalo de confiança de 95% é onde a verdade está circunscrita em linhas gerais. Vamos continuar. Só que a distribuição normal, parece assim, quando você não é normal, você tem uma distribuição anormal. Tem algum problema? Não, não tem. Né? Você é positivamente simétrico ou você é negativamente simétrico. Né? Parece que fica assim essa dicotomia em o que é a pessoa feliz e a pessoa triste. A pessoa triste está no negativo e a pessoa feliz está no positivo. E ela está muito bonita, mas ela pode estar inclinada mais para ser negativa ou mais para ser positiva. Quando ela está mais inclinada, né, e em termos estatísticos isso se chama de esquinos e curtose, a simetria, o grau de simetria e o grau de achatamento dessa curva, você tem isso aqui. Mas há uma discussão bem grande sobre isso e as pessoas ficam toda uma loucura sobre isso aqui. Óbvio que eu não tenho tempo para discutir, mas só para dizer para vocês que não é só de Kolmogorov-Smirnov e não é só de Shapiro-Wilk que vive a distribuição de normalidade, tá? Os pressupostos de normalidades. Aqui tem uma sequência de outros testes, inclusive mais interessantes do que o próprio KS e o Shapiro-Wilk. Tá bom? Para fazer esse teste, para ver se eu posso, na verdade, trabalhar com média ou eu vou trabalhar com postos, na verdade, utilizando a própria mediana. Ótimo. Avançando, eu escrevi aqui, ó, nós usamos um cálculo estatístico, uma análise estatística robusta para eu chegar no meu teste de hipótese. E lá em verde, eu calculei o efeito. Vamos definir essas duas coisas para vocês.
porque aqui também ele é crucial que eu avance no meu entendimento, porque eu tenho uma hipótese, eu tenho uma pergunta e eu tenho que testar. O que eu falei para vocês agora, segundos atrás, é para eu colocar a parte só descritiva. Agora nós vamos para a parte analítica, para a parte da inferência, testando uma hipótese. Estimativa de equações generalizadas, que é uma análise extremamente robusta, que combina inúmeros testes que vão da análise de variância até as regressões. Nos conforta muito sobre a gente tomar uma decisão utilizando esse cálculo robusto aqui. Bom, mas para eu tomar uma decisão, eu preciso que o teste de hipótese seja testado. O que é um teste de hipótese? Nós vamos chegar lá no P, no famoso P. É o pressuposto que se é verdadeiro ou não. Eu estou hipotetizando que as médias são iguais, ou seja, as médias dos grupos, grupo 1 e grupo 2, elas são iguais. Ao final do meu teste estatístico, esse que eu estipulei aqui, que podia ser ANOVA, podia só ser regressão, podia ser só AGE, podia ser só um teste T, eu vou aceitar ou rejeitar. E eu tenho que estipular o que é uma significância de 5% no meu teste de hipótese. Olha de novo a curva de Gauss pela terceira vez aqui, a curva gaussiana ou a curva de normalidade, você já sabe o que representa isso aqui, a importância disso. O que está em vermelho é a região de rejeição. Ou seja, se eu estipulei 5%, essa região de rejeição vai ser de quanto? Sendo que eu divido esse espectro em 2, ou essa curva em 2. Então, eu vou ter 2,5 para o lado esquerdo e 2,5 para o lado direito. Um vai ser negativo, outro vai ser positivo. Então, na região central, sobrou a região de aceitação, ou seja, os 95% que me sobra e que tem uma relação direta com o erro tipo 1. Erro tipo 1, quando os resultados são positivos, quando, na verdade, eles deveriam ser negativos. Isso é conceito de erro tipo 1. São os 95% que sobram. Então, quando eu faço um teste de significância, eu fui lá, fiz o meu teste do GE e cheguei a um P. Se esse P é menor que 0,05, ele vai cair em qual região? Região de rejeição. Vamos supor que seja 0,4, 0,3. E aí você diz o seguinte, olha, eu estipulei em 5%. O resultado do teste, ele foi 0,4. Ponto 0,4. Isso significa que você vai aceitar ou vai rejeitar a hipótese? É simples. Se ele deu 0,4, ele está abaixo, 4% está abaixo de 5%, concorda? Então, ele vai ficar na região vermelha. O que significa região vermelha? Região de rejeição. Significa que as médias não são iguais. Eu rejeito a hipótese que as médias são iguais, dizendo, olha, há uma diferença entre a média das idades. Vamos chamar qualquer média, vamos chamar a variabilidade. Podia ser dor. A dor. Essa essa que é a grande sacada. Você saber, para interpretar o seu P, você vai colocar essa curva de Gauss na sua cabeça e vai guardar região de rejeição, região de aceitação. Tá bom? Então, quando o P for menor que 5%, você vai falar assim, região de rejeição. Ou seja, eu rejeito a hipótese. Consequentemente, as médias, as frequências, ou até mesmo as medianas, ou os postos, eles são diferentes. Consequentemente, você vai dizer, é estatisticamente significante ou há uma diferença com significância. São as duas maneiras corretas da língua portuguesa de se falar. Agora, existem inúmeras discussões que as pessoas estão colocando que a significância ou já está deixando de existir com 5%. Né? Foi um valor estipulado por estatísticos, uma sociedade de estatística, e há muito tempo, e isso já vem caindo. Tem revistas que nem aceitam mais a significância, o P, e tem revistas que estão optando por colocar ela como 1%, por exemplo, ou menos que 1%. E o P nada mais indica
que o teste estatístico apontou a existência de uma probabilidade da diferença encontrada entre as médias, as frequências, os postos do grupo 1 em relação ao grupo 2, não foi devido ao acaso. Foi porque deveria, de fato, acontecer a diferença. Tá bom? Para aqueles resultados, que eu espero que vocês tenham entendido, para aqueles resultados onde houve uma diferença estatisticamente significante, há a possibilidade de se calcular o efeito. Então, hoje, muitas revistas estão pedindo o tamanho do efeito e algumas revistas estão deixando de colocar a significância para colocar o tamanho do efeito. É uma magnitude da diferença entre grupos, entre condições, ou um poder de relacionamento. Tá? E ele geralmente é expresso em desvios padrões. Outra coisa, existem também dezenas de tamanhos de efeito. Cada tamanho de efeito tem que ser usado com um teste correto. As pessoas conhecem o Dedecoin porque ele trabalha com média, mas só que o Dedecoin, modificado ou não, ele trabalha com 2 grupos apenas. Quando você tem 3 grupos ou outro tipo de análise, não é o Dedecoin que você deve utilizar. Né? São outros testes. Mas, enfim, vamos falar do Coin aqui. Há uma recomendação. Então, olha lá, voltou a curva de Gauss. Como que eu interpreto o tamanho do efeito? Se o tamanho do efeito foi 0,2, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, olha para a curva de Gauss e guarde isso aqui. Quando houver sobreposição, significa tamanho de efeito menor. Quanto maior a sobreposição do seu lado esquerdo, menor é o tamanho do efeito. Quando maior a diferença, essa distância entre as curvas, menor a sobreposição, maior é o tamanho de efeito. Então, guardem isso. Pela 4ª vez eu estou falando, olhem a curva de Gauss. Vamos dormir com essa curva hoje. Se eu entender a curva, eu consigo fazer inúmeras interpretações. Tá bom? Então, vamos interpretar o que significa. Se eu tenho um tamanho de efeito baixo, 0,1, 0,2, 0,3, ou seja, eu tenho 92%, 90% de sobreposição das curvas. Não vai ter uma diferença entre a média, entre a frequência, entre as medianas. Chance de 10% de você achar um efeito. É muito pouco. Agora, se você tem um efeito alto, 0,8, 0,9, a sobreposição continua lá, ela está presente, mas muito menor. E a chance de você encontrar um efeito é de 90%, 85%, 80%. Então, são as 3 coisas que eu preciso saber da estatística. Eu preciso saber que tipo de variável que eu estou trabalhando, se essas variáveis são categóricas, são numéricas, se são numéricas, ela tem regras, essas regras eu tenho que aplicar os pressupostos, eu tenho que escolher meu teste baseado nesses pressupostos, eu tenho que entender a significância, embora hoje em dia as pessoas estão ligando muito pouco para a significância e estão avançando muito mais em outras condições, quais? Magnitudes, tamanho de efeito. E você também tem que saber que o tamanho de efeito também ele tem vários testes, como, por exemplo, Dedecoin, Eta-Square, Partial Eta-Square, Edge, Delta de Glass. Olha, tem mais uns 10 que eu posso ficar citando, e é uma aula só de tamanho de efeito para vocês. O resultado fica fácil, a parte 4 dos resultados. Por quê? Eu vou olhar aqui os participantes, eu sei que eu estou apresentando em média desvio padrão porque eu posso, ou N porque tem a frequência. E a mediana porque não teve distribuição normal. Os pressupostos de normalidade da massa corpórea não atingiu, então por isso que está sendo apresentado em mediana e cispartis. Tá? E embaixo, em dor lombar específica e não específica, é a frequência. Aqui foi usado o Q quadrado. Né? E se você olhar o P, ou a significância estatística, você pode olhar que todos os valores são acima de 0,5. Ou seja, eles caíram aonde? Lá na região de aceitação ou na região de rejeição? Se vocês prestarem atenção, vocês vão dizer região de aceitação. Consequentemente, não houve diferença entre os valores de idade, de gênero, de massa, de estatura. Aqui, ele é o resultado das médias, com seus desvios padrões, mais as diferenças da média, que está do lado direito, com
a significância e o intervalo de confiança, e quais são os Ds, ou os effect sizes também, com seus intervalos de confiança. Tá? Então, eu posso apresentar isso numa forma de figura, e fique com essa figura aqui, que é o error bar. O error bar é a forma correta de se apresentar para variáveis numéricas, que trabalha com média, e aí eu trabalho, pode ver que no meu eixo Y eu tenho média com intervalo de confiança, sem a listinha para seguir, porque isso dá uma conotação que o resultado desceu e depois ele subiu, quando na verdade está errado, porque ele pode ter descido, mas ele pode ser, é igual o valor. Se ele desceu o valor, mas eles não tem diferença, então essa descida você não engana o seu leitor. Caso aqui, na linha de base, não pode ter diferença, 9 semanas após o estudo e 3 meses após o estudo. Olha só que interessante. Quando terminou o estudo, o grupo que realizou exercício aquático sem o exercício aeróbio teve uma diferença na escala visual análoga. Então, aqui, se você olhar para o seu eixo Y, está aqui 3 e aqui está mais ou menos o valor de 1,5. Então, tem diferença estatística? Parece que teve. O P é bem menor que 0,05. E olha só o efeito de 0,80. Ou seja, você tem até 80% de chance do efeito ocorrer. Ou seja, as pessoas que acrescentam exercício aeróbio na hora de fazer o exercício para dor lombar crônica, ela tem esse 80% de chance de melhorar a sua dor. Para concluir, aquáticos que utilizam exercício aeróbio aliviam a dor em curto prazo, ou seja, 9 semanas, quando comparado com aquelas pessoas que fazem exercício aquático apenas sem exercício aeróbio. E isso não teve resultado estatisticamente significante para a incapacidade e para a capacidade funcional. No follow-up, não houve também diferença entre qualquer desfecho. Bom, você viu que a conclusão, eu não coloquei sugestão, nós não colocamos o que eu quero fazer com os próximos estudos, eu não está colocado aqui as diferenças dentro do grupo, só assim, o que é mais importante, que as pessoas batem muito na tecla, os pesquisadores, qual é a diferença entre o grupo e não dentro do grupo. Um estudo que durou quase 3 anos e que o resultado foi apenas que, pelo menos, a dor, ela diminui e a chance dessa dor diminuir, o efeito dela é de 80%, a probabilidade de redução dessa dor. Quase terminando aqui, isso que eu falei para vocês, 4 tópicos que eu falei para vocês entenderem a estatística, guarda esse slide aqui, tá? Muito tempo eu chamei de algoritmo do pesquisador, e para você se encaixar, assim, mas agora eu resolvi trocar, não do pesquisador, mas da ciência, que isso serve não só para o pesquisador que está executando, mas também para a pessoa que simplesmente é o consumidor. É o profissional, é o clínico que quer ler, não quer fazer pesquisa, mas ele quer ler ciência. E para ele ler ciência, ou tanto para ele ler como para ele executar, ele precisa saber algumas coisas, como, por exemplo, formulação da pergunta, busca de informações, principalmente nas bases de dados, estratégia de buscas. Você tem que saber fazer isso e saber entender se o autor fez isso. Na hora que você está consumindo um texto científico, o autor fez isso? Ele foi atrás das bases de dados, estratégias de busca? Ele precisa entender quais são os tipos de estudos. Os tipos de estudos estão relacionados diretamente com a pergunta. E olha só onde entra a estatística. Estatística entra aqui no final, dizendo, de acordo com o seu tipo de pergunta, mais o teu tipo de estudo, é a estatística que eu vou elaborar. Então, não é que eu tenho medo da estatística, eu corro da estatística, eu pulo a estatística. Mas se você tiver isso em mente, vai te ajudar muito a você não pular e até começar a gostar da própria estatística, sabendo, como consumidor, o que ele quer responder, que pergunta que ele quer responder e que tipo de estudo que ele está realizando. Porque e que tipo de, óbvio, consequentemente, que tipo de variável. Para quê? Para que você seja capaz de fazer uma avaliação crítica, ou seja, capaz de fazer uma avaliação da validade interna do estudo e capaz de implementar, ou seja, a validade externa da ciência, mas eu estou
tentando abrir a cabeça de vocês, para vocês, na hora que veem no noticiário, ou veem as pessoas leigas falando, que vocês tenham esses argumentos e essas perguntas para serem feitas, né? Com o algoritmo que eu estou chamando hoje de algoritmo da ciência. E por último, eu tenho uma triste notícia, assim. Todos os estudos ele têm defeitos. Todos. Não tem um que não tenha defeito. Né? Mas não importa saber, de fato, se esses defeitos ou erros afetam ou não os resultados. Olha o que aconteceu com a Lancet semana passada, ou 10 dias atrás. Né? Na ânsia de pesquisadores quererem colocar o texto para andar e para serem os mais citados do planeta, numa revista que custa 3 a 5 mil dólares para publicar, que é no caso da Lancet, um estatístico foi lá e descobriu que tinha um defeito, o texto. Aí ele disse, não, o defeito é muito grande, e escreve para a Lancet. O que acontece com a Lancet? A Lancet pede para rever os resultados, os autores eles negam as bases de dados e o artigo foi retirado de circulação. Jeff, a primeira da Ana Lúcia, ela perguntou qual é a diferença entre pesquisa quantitativa e o slide lá que você estava falando das variáveis. A pergunta era sobre pesquisa quali, né, Mari? E era, na verdade, a diferença entre a pesquisa quant e aqueles dados que o Jeff estava falando, aquelas variáveis. Né? A gente falando sobre os tipos de variáveis que existem dentro dos estudos quantitativos. Quando ele falou, para a gente não confundir com um estudo que é qualitativo, é porque as variáveis podem ser qualitativas, e aí a gente chama elas de categóricas, ou elas podem ser quantitativas, e aí a gente vai chamar elas de numéricas. Um estudo quali,
ele vai avaliar um objeto social, então ele é mais compreensivista, ele avalia as relações sociais e como que isso influencia a nossa humanidade. Os estudos que são quantitativos, eles já são objetivistas. Então, eles vão tratar de desfechos que podem ser medidos, enquanto os desfechos que a pesquisa qualitativa abordam, eles precisam ser compreendidos. Então, essa é a diferença. Ali, a gente tinha N variáveis que compõem os estudos dos tipos quantitativos. Deu para entender? A Isabela Souza perguntou, para uma amostra com N maior do que 30, qual o pressuposto para o teste T? Os dados têm que ter distribuição normal e homogeneidade das variâncias? Caso não atenda esses critérios, deve-se usar o Mann-Whitney? Assim, eu posso fazer o teste de normalidade para 15, para 30, para 100, para 1000. Isso você tem que fazer. Agora, se você não quiser fazer o teste e ir direto para um teste não paramétrico para apresentar em mediana, e os testes ele tem os pressupostos de usar postos, você também pode fazer. Vá direto, sem medo, sem ficar preocupando em fazer uma coisa ou outra. Com N baixo, direto para um teste não paramétrico, porque nós não estamos dizendo uma coisa é contra a outra, uma coisa é melhor, não é dicotômica isso, entendeu? Então, você pode utilizar isso aí tranquilamente. Com N baixo, se você quiser, eu vou direto apresentar meus dados em mediana e quartis, e vou fazer o teste Mann-Whitney, ou Kruskal-Wallis, ou Friedman, qualquer um que seja, você vai direto. Ninguém pode falar sobre isso. Posso só acrescentar um negócio, Mari? Que eu acho que existe uma mística, né, assim, de que não usar a média é uma coisa ruim, né, assim, as pessoas querem usar os testes que são paramétricos, porque legal mesmo é usar a média, mas eu acho que o mais importante é você usar a estatística de maneira correta, e usar um teste que não é paramétrico, não te desmerece em nada. E tem muito autor que fala isso, é acima de 30 pessoas, use esse teste, acima de... Não tem dessa. O que a gente observa muito é bem isso que o Jeff já falou, que quanto menos pessoas você tiver, a probabilidade de não dar normalidade é maior, né? A Michelle tinha perguntado, mas acho que ela até já saiu, ela tinha perguntado qual a melhor forma estatística de apresentar os dados. Mas eu acho que se tem uma dica que a gente pode dizer apresente os dados descritivos, apresentem as médias, a diferença da média, o intervalo de confiança, não apresente só a média e o desvio padrão, isso diz muito, muito pouco sobre o seu dado. Então, assim, se você puder apresentar a média, desvio padrão, intervalo de confiança, diferença da média, tamanho do efeito, quanto mais descrição você apresentar dos seus dados, mais robusto vai ser o seu resultado, né? A Bruna Y perguntou, pelo que eu entendi sobre o tamanho de efeito, o Dedecoin é usado para 2 grupos e para curvas normais? E se forem 2 grupos de curva não normal, pode usar? Se você utilizar, com certeza, quem estiver lendo e tiver mínima noção, por exemplo, vai pegar no seu pé, porque Dedecoin para 2 grupos, você tem que imaginar aquela curva bonita lá. Tá? Agora, quando você opta por um teste não paramétrico, aí você tem que usar o tamanho de efeito para testes não paramétricos, que existe. Inclusive, existem inúmeros textos para isso. Tá? Se você usar Dedecoin e fizer a avaliação, a análise analítica, a inferencial, utilizando Mann-Whitney, por exemplo, ou Kruskal-Wallis para 3 grupos, e você apresentar o Dedecoin, você está cometendo um erro. Né? Então, existem testes para isso, sim. E lembra que eu falei lá, o tamanho de efeito tem que ter relação direta com o teste. Então, por exemplo, as ANOVAs, principalmente a ANOVA One-Way, MANOVA, a ANOVA de medidas repetidas, nesse momento, agora no grupo, e orientando meus alunos e ex-alunos que pedem ajuda, nós sabemos que o ômega partial square é o mais adequado para ser utilizado dentro do canal de variância.
Então, a gente está mudando o foco e quebrando um pouco esse paradigma. É a mesma coisa que aconteceu no começo do século passado, né? Quando o Pearson, o pai da estatística, vamos chamar moderna, ele começa a fazer cálculos para média. E as pessoas começaram a falar assim, opa, eu não posso fazer cálculo para média. Imagina, começo, né, 1900, 1901, 1899, 1899, fazendo na mão isso, né? Então as pessoas, poxa, eu não posso usar os testes paramétricos, não, assim, nem assim que eles chamavam. Então o Dedecoin é mais ou menos a mesma história, que é a história do Pearson, lá no começo do século passado. Só que agora as pessoas estão mais antenadas e os testes estão mais disponíveis e os textos são mais disponíveis para todos e as pessoas estão discutindo mais isso. Né? A Beatriz pergunta se ela consegue calcular o tamanho do efeito com o estudo observacional. Ela fez um estudo piloto e quer verificar o tamanho amostral para a pesquisa inteira a partir do piloto. Como faz isso? Qual programa usar? Qual o teste mais indicado? Olha, a gente usa o Gpower, né? O Gpower 3.1 é um software gratuito para fazer o cálculo. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Um estudo transversal, vamos falar, você está fazendo um estudo transversal. Aí você quer fazer o cálculo do tamanho da amostra. Aí você vai lá no Gpower, vê a família de testes que você quer. Dependendo da família do teste que você quer, para esse estudo que você tem, que você deseja, você escolhe o seu teste estatístico. E, às vezes, quando você está fazendo um input ou montando a planilha, você vai precisar de valores. E ele pede os valores do tamanho de efeito. Ele é um pouco, nesse momento aí, como é que é a palavra? Me fugiu agora. É um pouco... A única coisa que você tem que ficar atento é assim, menor o tamanho de efeito lá, significa maior a sua amostra. Quanto maior o seu efeito, menor vai ficar a sua amostra. Então, cuidado com isso, que lá no Gpower, onde se calcula o cálculo amostral, gratuitamente, num software alemão, há uma inversão. Você precisa de muito mais pessoas com o valor menor. Tá? Até uma lógica, né? Eu preciso de mais para tentar imaginar subir o meu tamanho de efeito. Mas dá sim, se é isso que você perguntou, se é isso que eu entendi. Agora, se você perguntou qual é o tamanho de efeito para estudo transversal ou para outros tipos de transversal ou qualquer outro tipo de observacional, uma coorte, por exemplo, também dá. São outros valores, diretamente lá na cálculo. Eu não sei se você está perguntando sobre qual é o tamanho da amostra, ou usar lá, ou se você está falando só em estudo observacional. Eu acho que eram as duas coisas, né? Ela queria saber se ela podia usar o tamanho do efeito em um estudo observacional e como que ela faria o cálculo da amostra. Só uma coisa para acrescentar é que, Bia, para você conseguir decidir qual o teste que você vai utilizar lá no Gpower, primeiro você tem que saber qual estatística que você vai fazer, porque ele escolhe o cálculo a partir da estatística que você quer eu chamei de família, né, implementar. É isso. Então, assim, se você quer fazer teste T, se você vai fazer uma nova, e você precisa saber disso antes de você tentar rodar, porque você vai escolher a partir daí. As pessoas perguntando sobre a transformação logarítmica para normalização desses dados. Isso é uma pergunta bem bacana. Teoricamente é para resolver. Teoricamente é para resolver. Você tira o log na base de 10, não é? Ou o log neperiano, e aí você, consequentemente, você, entre aspas, equaliza os valores da sua base de dados, tá ok? Das suas variáveis. Aí você vai testar a normalidade ou testar a homogeneidade. Alguém falou da homogeneidade aqui que não tinha nada a ver com a história. Eu esqueci de responder na sua pergunta, Mari. E
Aí, o que vai acontecer? Quando você vai testar, você percebe que os valores, eles não normalizaram, né? A variabilidade foi muito grande. Bom, a variabilidade das variáveis humanas são grandes. É diferente num controlado como um animal, por exemplo, que só come aquilo, que só dorme no horário certo, e que não sai daquele espaço, né? O ser humano é diferente, bem diferente, né? O paciente que vai até para a coleta de dados, ele passa por uma série de fatores. Bom, aí você observa que não deu, mas aí você ignora e executa o teste. Vamos pensar o seguinte: você teve o resultado, e eu sei que a diferença da média, vamos falar da dor, que eu falei agora. A dor deu diferença no nosso estudo. Ia dar lá um valor que não é mais o valor entre 0 a 10. Ia dar 008, 0016, 0020. Como que eu volto para explicar para as pessoas que aquela diferença da média entre 008 e 0016, esse é um valor que é similar à prática, ao dia a dia, que está acostumado com uma escala visual análoga de 0 a 10 centímetros. A dor é 3,5, a dor é 4,75. Isso é palpável. É 0,08 e 0,016. 0,015. Entendeu? Eu vou te falar, nesses 15 anos de experiência, eu nunca precisei executar isso, porque eu dou conta de trabalhar com os dados não paramétricos também. E quando você ajusta pelo logaritmo, você tem, de fato, um ajuste. Olha o nome, ajuste. Ajuste significa pegar a curva achatada, assimétrica, e transformar numa curva simétrica, bem achatadinha, bem corretinha, transformando numa curva irregular, que não tem problema algum, para uma curva regular. Então, não sei. Eu acho que cabe, pessoal, aquilo que a Josi também falou, a gente tem que parar de ter um pouco de medo de apresentar os dados, porque eles não são normais. Então, apresentar dados em mediana não vai menosprezar o seu trabalho, não vai diminuir o seu trabalho. Então, às vezes, a gente tem que ver se realmente vai valer a pena essa transformação logarítmica ou não. Eu acho que é um pouquinho disso que o Jeff e a Josi já disseram também. Eu acho que a gente precisa pensar no consumidor também, né? Pensa a gente, vamos colocar no lugar de quem está lendo o nosso artigo, né? Como que deve ser ler um desfecho, sei lá, a dor é bem fácil, a gente consegue pensar nisso. Onde você está acostumado a ler 7, 5, e aí você pega um negócio 0,6. Isso é difícil para o leitor entender o que aquilo de fato é para o paciente. Vai diminuir quantos pontos na minha escala visual análoga esse tratamento no fim? Acho que a gente também tem que pensar no consumidor do artigo, né? A gente nunca usou o log. Quando não dá, a gente apresenta com dados, com testes não paramétricos mesmo. O conceito de parâmetro, ele tem que cair também. Nós temos que quebrar esse paradigma sobre parâmetro. Por que o meu parâmetro não pode ser curva não achatada e curva e assimétrica? Por que tem que ser por que o padrão de beleza é a pessoa que desfila tem que ser magra? É a mesma coisa, assim, é meio que padrão de beleza. O padrão de beleza é a pessoa que desfila e que é magra. E que não é verdade. Não necessariamente ela é saudável, não necessariamente é isso. Então, é uma coisa assim. Quando eu falo de testes paramétricos, é a mesma ideia. Por que você está preocupado com parâmetros? Por que o teu parâmetro... Você tem que estar preocupado com parâmetro. Mas, assim, não se ele é normal ou não é normal. Você tem que olhar profundamente para a tua variável. Que tipo de variável? Imagina uma variável laboratorial. Você acha que não tem variabilidade quem colhe sangue?
Imagina. Isso também se aplica para o P, né, Jeff? Assim, para quem não entende nada e só sabe o que é o P, as pessoas ficam com essa sensação de, meu Deus, eu fiz um estudo e aí não deu diferença estatisticamente significante e agora eu não tenho resultado. Não. Você tem um resultado de que não há diferença entre os grupos que você avaliou, provavelmente. Então, assim, isso também é um resultado, né? A gente também a gente tem muito medo de, ai, não deu diferença, e agora o que eu faço? Nada, você vai falar para a comunidade científica que não existe diferença, e ponto. Você não vai querer enganar as pessoas, né? E pagar $5.000 por uma revista para falar um resultado mentiroso, né? E eu queria agradecer a todos que ficaram aqui até agora e que responderam. E desculpa aí qualquer interveniente aí, qualquer coisa que acontecer. Muito obrigado ao meu grupo inteiro, os alunos que já estiveram por aqui, aos amigos, que faz muito tempo que eu não vi, eu vi gente aqui mandando um abraço, um alô, vi gente bem fantástica que eu gosto muito, e eu espero que vê-los novamente, e a gente vai programar coisas mais interessantes para vocês, tá bom? Muito obrigado, e até a próxima. Valeu, um abraço, boa noite a todos. Se cuidem. Pessoal, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal.